Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma sexta para estudarmos. Hoje a gente vai começar o capítulo 11, o último capítulo da primeira parte do livro, que é chamado de Da Proibição de Evocar os Mortos. Então a gente vai trabalhar mais ainda o tema evocações. É um tema que vem aparecendo muito, né, aqui no nosso estudo, que é muito importante para o entendimento da doutrina espírita. Enfim, eu vou compartilhar a tela aqui. Hoje o nosso leitor não está presente, o João Vitor. Quem pode ler para nós? Posso eu. Ah lá, o rock, pronto. Beleza. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Certinho, Vitor. Beleza. Rock, você pode ler, para a gente ter um entendimento completo dessa primeira parte, você vai ler até o fim do terceiro item, tá? Eu vou baixando. Você pode ler tudo aí contínuo, a gente para no fim do terceiro item. Começa pelo primeiro Vai item, né? começar, isso, vamos começar aqui no 1 e vai parar no fim do 3, né, antes de começar o 4. A tradução é a Kardecpédia, viu? Ah, não, a minha, a que tá transmitindo aqui é isso aí. Ah, legal, então tá. Então vamos lá. Capítulo 11, né, da proibição de evocar os mortos. A Igreja não nega absolutamente o fato das manifestações. Ela admite-as todas. Ao contrário, como se viu nas citações precedentes, mas atribui-as à intervenção exclusiva dos demônios. É erradamente que alguns evocam o Evangelho para proibi-las, pois o Evangelho não diz uma palavra sobre isso. O supremo argumento brandido é a proibição de Moisés. Eis em que termos se exprime a este respeito a pastoral citada nos artigos precedentes. Não é permitido colocar-se em relação com eles, os espíritos, quer imediatamente, quer por intermédio daqueles que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, correntes entre os gentios. Não vades encontrar os mágicos. Está dito no livro do Levítico. E não dirigirás aos adivinhos pergunta nenhuma, por medo de incorrer na mácula dirigindo-vos a eles. Capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados e seu sangue recairá sobre as suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E do livro do Deuterônimo, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton e que praticam a adivinhação, ou que interrogam os mortos para saber a verdade, pois o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e destruirá a vossa chegada, as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. Pode seguir? Pode sim. É útil para a inteligência do verdadeiro sentido das palavras de Moisés relembrar o texto completo, um pouco abreviado nessa citação. Não vos afasteis de vosso Deus, para ir procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos, de medo de vos maculardes, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Está em Levítico. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Também tem Levítico. Quando tiverdes entrado no país que o Senhor vosso Deus vos dará, ficai muito atentos a não querer imitar as abominações desses povos, e que não se encontre ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton e que se dedicam a adivinhar, ou que interrogam os mortos para aprender a verdade. Pois o Senhor tem a abominação todas essas coisas, e ele exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa desses tipos de crime que eles cometeram. Está em Deuterônios. Segue, o Vitor. Pode ler só mais o 3 e a gente para comentar. Legal. Que agora o Kardec vai colocar um ponto. Tá legal. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre esse ponto, ela o deve ser sobre todos os outros, pois porque ela seria boa no que se refere às evocações, e má em outras partes. Quer dizer, ele está perguntando, né? Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre esse ponto, ela o deve ser sobre todos os outros, pois por ela seria boa no que se refere às evocações e má em outras partes. É preciso ser coerente se reconhece que sua lei não está mais em harmonia com nossos costumes e nossa época para certas coisas. Não há razão para que não ocorra o mesmo com a proibição de que se trata. É preciso, aliás, se reportar aos motivos que provocaram essa proibição, motivos que tinham então sua razão de ser, mas que não mais existem, seguramente hoje em dia. O legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes trazidos do Egito, onde aquele das evocações era usual e um motivo de abuso, como provam estas palavras de Isaías. O espírito do Egito se aniquilará nela, e derrubarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles iam encontrar as mesmas práticas entre aqueles onde iam entrar o que deviam combater. Moisés precisou, então, por política, inspirar o povo hebreu aversão por todos os seus costumes que tivessem tido pontos de contato, se eles os tivessem assimilado. Para motivar essa aversão, era preciso apresentá-lo como reprovados pelo próprio Deus. É por isso que ele disse: o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e ele destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Aí, beleza. A gente fez uma leitura um pouco mais longa aqui para iniciar, mas é importante para a gente entender o que Kardec quer dizer ao trazer esses trechos, ao se referir à proibição, e ele vai dar a posição dele, a interpretação que o Espiritismo coloca sobre as proibições mosaicas dentro da Bíblia, exatamente nesse item 3. Então, por isso que foi importante a gente fazer uma leitura um pouquinho mais longa, mas que vai trazer um entendimento completo de toda a situação. Então, isso é muito importante. Olha que interessante. Então, Kardec começa trazendo a perspectiva de que
a evocação ela era proibida para os hebreus, né, na Israel antiga. E a gente ouve falar muito disso porque, principalmente no período de Kardec, isso para os religiosos era um motivo assim muito importante para justificar que a evocação não deveria ser feita. Então tá lá na Bíblia, muita gente já deve ter ouvido isso, né? Então no período de Kardec não era diferente, está proibido lá na Bíblia, Deus proíbe. Mas isso que é muito importante, a gente até chegou a apontar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do anacronismo, que é exatamente pegar perspectivas, conceitos dos nossos tempos atuais, usar eles para julgar algo que aconteceu no passado, muito antes de nós, um período muito anterior a nós. Isso é um erro, porque os conceitos se modificam, as pessoas se modificam. Então a gente tem que ter propriedades para julgar no nosso tempo. Então eu uso conceitos do tempo atual para julgar atitudes dos tempos atuais. Eu não posso pegar um conceito igual, por exemplo, que eu citei, né? Que muita gente releva isso do racismo em Kardec, né? Isso basicamente é um erro interpretativo grotesco, abrupto, porque é pegar um conceito da ciência, da biologia atual e julgar com esse conceito um período científico do século XIX, que era totalmente diferente. Então, isso é anacronismo. Não podemos cometer isso de maneira alguma, porque é um erro interpretativo e um erro de julgamento, de crítica. E como a gente até comentou bastante semana passada, a crítica ela tem que ser bem fundamentada, ela tem que visar bem os pontos que ela está focando, ela tem que ser consciente, tem que ser lúcida ao tratar. Isso é de extrema importância. E aqui, por isso que Kardec começa apontando, olha, isso que é a pastoral que a gente está utilizando como base para a escrita do nosso livro, ou seja, a pastoral que a gente vem trabalhando aí toda a primeira parte do Céu e Inferno, que ali no período de Kardec era um dos conteúdos católicos de propriedade intelectual mais relevantes, então ele se utiliza dessa pastoral que foi escrita para basear os conceitos que ele ia trabalhar em cima. Então não trabalha de maneira alguma em cima de achismos, ele vai atrás do conteúdo, e ele trabalha em cima disso. Então, o que a pastoral está dizendo sobre as evocações, sobre as comunicações? Então, e ele começa assim, não é que eles não admitem, eles admitem. O problema é que eles atribuem, como a gente já trabalhou anteriormente, tudo aos demônios. Esse é o erro. Mas aí Kardec contextualiza e fica muito claro para nós. Fica muito claro. O item 3 ele é muito elucidativo. Porque ele esclarece o conceito de por que Moisés proibiu. Porque tem cenas. E o Kardec até vai colocar isso no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai dizer assim que as leis mosaicas, os livros escritos por Moisés, tiveram aqueles que foram de inspiração divina e aqueles que foram escritos somente com o objetivo de legislação humana. Então, Moisés precisava escrever coisas para a época dele. Então, ele precisava proibir coisas que seriam necessárias para o período dele, mas serviam somente de fito de legislação humana, passageira, transitória. E o Kardec coloca um ponto muito interessante. Né? Ele diz, se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre este ponto, ou seja, se deve ser rigorosamente observada sobre o ponto da evocação, ela o deve ser sobre todos os outros. Pois por que ela seria boa no que se refere às evocações e má em outras partes? Então, ela tem que ser consistente. Se está trabalhando em quesito de lei divina, ela tem que ser consistente. E tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando vai tratar lá da lei natural, na primeira parte das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se a lei divina muda. E os Espíritos respondem, não, ela é imutável. Todos os tempos da humanidade é a mesma. O que muda é a compreensão dos homens sobre ela. Conforme evoluem, mais a compreende. Então, assim, isso é muito importante a gente entender para conseguir interpretar esse trecho. Então, Kardec traz a proibição, o conceito, que está trabalhado nos livros mosaicos, né? Aqui no caso do Deuteronômio e o Levítico, que ele traz o conceito da pastoral, então ele traz o conteúdo e ele vai trabalhar em cima disso. Por isso eu quis que a gente lesse até a terceira parte, porque a gente não só leu o conteúdo que ele trouxe do catolicismo, da Bíblia, mas também a interpretação que ele dá para todo esse contexto. Então ele leva até o período em que foi escrito. O que se passava naquele período? É um contexto totalmente diferente. A gente tem que pensar, foi escrito no Oriente. A escrita oriental é diversa, muito diversa à escrita ocidental, que é a nossa.
Então, tudo, a língua que foi escrita, tudo isso tem muita importância. E Kardec se atentava a esses pontos. E por isso que ele contextualiza para nós que essa lei era uma lei necessária naquele período. Essa proibição era necessária, porque ele precisava romper com os abusos que haviam nas evocações no Egito Antigo. Então, ele precisava romper com aquilo. Não poderia dar sequência a esse tipo de abuso, porque a gente muito bem sabe, estudando a doutrina espírita, já debatemos aqui, a importância da evocação com seriedade, assim como outros pontos. Mas a evocação deve ser tratada com utilidade e seriedade, nunca de maneira leviana. Então, por isso que era preciso, naquele momento, que ela fosse rompida, temporariamente, mas não para sempre. Porque, como eu disse, e o próprio Kardec destaca isso no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei Moisés se divide em duas. Aquela que é de origem divina e aquela que é de origem humana, que foi escrita para o período, para a época. Que haviam proibições que precisavam ser feitas naquela época, e a forma que os homens tinham para ouvir essas proibições era o quê? Deus falou. Então Deus disse isso. Aí eles acatavam. Era esse respeito. Então era necessário que fosse feito como o Kardec elucidou muito bem desse item 3. E agora, já vi que a Lucélia abriu o microfone, imagino que ela queira comentar. Vitor, é muito interessante a sua colocação que a lei aconteceu depois da saída do Egito e Kardec deixou claro, você também, que era Moisés, o legislador, porque realmente quem lê vai perceber uma série de leis. Leis de higiene, de comida, do templo, né? E essa, para mostrar como é antes e depois, quando José, né, foi vendido pelos irmãos dele, né, para o Egito, gente, minha voz está horrível hoje, espero que entendam. José chamou a atenção do faraó porque ele interpretou o sonho do faraó. Então a gente percebe que antes da entrada no Egito, eles tinham o costume de fazer isso, não é? E a proibição não foi apenas em relação ao Egito, mas em relação às nações que eles iam encontrar. Tinha, se não me falha a memória, até sacrifício de pessoas, né? Então tinha que haver realmente um controle da nação de Israel. Outro exemplo, Saul, né, que foi um rei antes de Davi, ele consultou uma pintorista, não é? E não é por isso, né? Apesar que ele foi lá repreendido, né, pelo profeta, mas se a gente lê o contexto, nem foi por conta disso. Então, não se deve esquecer, não é uma lei direta de Deus, né? Assim como tantas outras, não é? Perfeito. Por todos os livros ali escritos por Moisés, a gente pode perceber diversas leis que foram escritas naquele período e que não servem mais para os dias de hoje, que serviam exatamente para aquele período. Então, a interpretação tem que ser feita dessa maneira, tem que ser entendida dessa maneira. E hoje em dia, né, a hermenêutica, o estudo bíblico, ele já percebe isso, já faz dessa maneira. Então, não trata com aquela rigidez extrema, apesar que, imagino, dentro do judaísmo ainda exista dessa maneira, não seja interpretado de outra forma. Né? Mas estou falando por cima, não tenho conhecimento. Mas pelo que eu vejo, que eu já li um pouco, eles ainda são um pouco mais rígidos nesse sentido, né? Então, está escrito ali, tem que ser seguido daquela maneira. Então, não tem essa interpretação do contexto, de levar até lá, né? Essa diferenciação, enfim. Alguém quer comentar? Pode falar, Luciano.
Então, Vitor, a gente tem que lembrar que os evangélicos, né, de origem protestante, eles leem literalmente na maioria, né, das vezes. Então, eles vão interpretar isso, né, ao pé da letra, né? Então, a gente vê um tanto de religiões e seitas evangélicas com esse conceito errôneo, né? Até os nossos dias, né? Infelizmente. Ó, mas fica o aviso aqui do Kardec para nós que já temos a oportunidade de perceber o contexto, não interpretar a Bíblia literalmente, não é? Aí já fica o alerta para nós, não é? Exatamente. Foi que o próprio Kardec fez, né? Então o Kardec também tinha muito em mente, pessoal, isso é importante saber, ele entendia que dentro da própria Bíblia poderiam haver erros. Porque a Bíblia foi todo o contexto histórico dela. Ela passou por muita gente. Ela tem uma história muito grande. Então Kardec tinha isso muito bem. Ele sabia que podiam ter textos, colocações que não estavam em acerto com a lei divina, né? Algumas que foram escritas exatamente com essa proposta de servirem para o momento em que foram escritas, outras que continham realmente erros, modificações, porque isso é totalmente admissível, exatamente porque ela passou por diversas pessoas por muito tempo, né? Muitos séculos. A Bíblia tem muitos séculos. E principalmente o Antigo Testamento, que é mais velho ainda do que o Novo. Então, tem que ter esse cuidado. O espírita, quando lê, ele tem que ter esse cuidado. Porque a gente sabe que, sim, os homens que escreveram foram muito inspirados, mas podem, sim, ter erros ali. E a gente tem que ter isso muito bem na nossa cabeça. Porque, até hoje, né, o próprio processo mediúnico, bem entendido por nós, a gente admite erros, não vai admitir na Bíblia, de maneira alguma. Nós não somos ortodoxos nesse sentido. Não, a gente sabe que podem, sim, e tem erros ali. Então, no estudo, a gente tem que ter isso muito bem em mente e sempre buscar entender e depreender do texto aquilo que sirva muito para nós, para a nossa vida, enfim, aquilo que é bom realmente, sempre comparando a Bíblia com o Espiritismo. Então, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e não o estudo do Espiritismo segundo o Evangelho, segundo a Bíblia. Então, isso é muito importante. A gente usa o Espiritismo como métrica, não o contrário. Então, o Espiritismo ele tem toda a rigidez, toda a construção e o aspecto científico e filosófico que nos dá a segurança de bem interpretar a Bíblia. A gente não pode, de maneira alguma, esquecer disso. Então, é importante a gente sempre ter em mente, quando for ler, quando for estudar, os textos bíblicos, com certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, acho que podemos seguir. Não, é só reiterar o que a Lucélia já falou, né? Já aconteceu de eu conversar com alguns evangélicos, às vezes eles batem nas portas da casa e tal, e eles falam, não, a Bíblia não pode ser interpretada. Eles já vão adiantando assim, né? Mas os judeus Claro que pode, né? E deve. falaram que tinha 70 passos. E o Tony está falando aqui nas minhas costas, como um espírito mentor, que os judeus diziam que tinha 70 faces. Quer dizer, que podia, né? A Torá. A Torá tinha 70 faces. E vamos lembrar, Vitor, que isso que a gente leu, Levítico e tudo, foi escrito, acho que 4 séculos depois que eles saíram do Egito. A Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 livros que eles falam que Moisés escreveu, não foi Moisés. Ele foi escrito quando os israelitas estavam no Egito da Babilônia. Isso aqui foi traduzido oralmente. Oralmente. E os historiadores, você sabe, dizem que
a história oral ela vai se perdendo na medida que ela se distancia da fonte. Também tem isso, né? É só a gente pensar na famosa brincadeira do telefone sem fio, né? Nossa, tirou da minha boca, né? A pessoa tá 5 metros de você, o que ela fala chega diferente no que você vai ouvir. Então, Então, assim, né? isso é só para a gente ter uma pequena comparação com o que é a história oral. Mas, obviamente, a gente tem que entender que naquele período, como era muito mais comum a oralidade do que a escrita, devido à dificuldade da escrita, eles tinham um rigor maior do que nós costumamos ter. Então, eles sabiam que aquela informação ela só se tinha oralmente. Então precisava ter uma exigência maior ao tratá-la, ao passá-la, né? Mas somos humanos, acontecem erros, né? Então não tem como a gente precisar isso. São dados históricos que eu diria, pelo menos nós encarnados aqui, quase impossíveis de serem precisados. Porque precisaria se estar ali no momento, ver por onde se passou, e isso assim, a gente não consegue saber. Que foi, além de ter sido muito tempo atrás, foram muitas pessoas. Então, isso fica muito difícil para nós. Mas o que a Lucélia pontuou é extremamente importante. A gente tem em mente também quando for ler os textos bíblicos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, acho que a gente pode prosseguir, Rock. Vamos lá, peraí. Deixa eu só entrar aqui, porque eu tive que dar uma saída aqui. Vamos lá. 4, né? A proibição de Moisés era tanto mais justificada quando não se evocavam os mortos por respeito ou afeição a eles. Nem com o sentimento de piedade era um meio de adivinhação. Da mesma maneira que os augúrios e os presságios explorado pelo charlatanismo e a superstição. Por mais tenha feito, não conseguiu desenraizar esse hábito tornado objeto de tráfico, assim como o atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. Aquela hora até saí porque eu estava pesquisando aqui, falou muito sobre essa Python, né? Que aí depois eu entrei aqui até consultei a Wikipédia. Python significava uma pitonesa, né? Era uma profetisa, uma profeta, né? Profetisa e tal. Aí eu achei interessante, eu estava vendo aqui. Até tem só para ilustrar, eu assisti um filme Troia, né? Aqueles filmes de ação do Brad Pitt e tal. Quando ele é Aquiles e eles vão invadir Troia, né? E ele se apaixona por uma pitonesa. Né? Ela ficava guardada dentro de um templo, onde ela era a profetisa, né? Ela era como se fosse uma curandeira, né? Que eles respeitavam muito, né? E ele se apaixona por ela, tal. E ela foi livre de não morrer, né? Eu achei interessante. Só um adentro, viu, pessoal? E quando eles vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos que falam baixinho em seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus, e vai-se falar aos mortos do que diz respeito aos vivos. Isaías. Sou eu que faço ver a falsidade dos prodígios de magia, que torno insensatos aqueles que se dedicam a adivinhar, que confundo o espírito dos sábios, que provo ser loucura a sua vã ciência. Que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para tirar daí as predições que querem dar-vos,
do futuro venham agora e que eles vos salvem. Eles se tornaram como a palha, o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes, nem mesmo restará do seu abrasamento carvões com os quais se possam aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis o que se tornaram, que se tornarão todas essas coisas nas quais vós vos empregáveis. Com tanto trabalho, esses mercadores que traficaram convosco desde vossa juventude fugirão todos, um para um lado, o outro para o outro, sem que se encontre um único que vos tire de vossos males. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios, sob a figura alegórica da virgem filha de Babilônia, filha dos caldeus. Versículo 1. Ele diz que os encantadores não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós, filhos de uma adivinha, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída, de quem trouxastes, contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e rebentos bastardos? Vós que procurais o vosso consolo em vossos deuses, debaixo de todas as árvores carregadas de folhagens, que sacrificais vossas criancinhas nas torrentes sob as rochas proeminentes? Puseste vossa confiança nas pedras da torrente? Espalhastes licores para venerá-las? Oferecestes sacrifícios? Depois disso, minha indignação não se inflamará? Nossa, é bem o que a Lucélia falou, né? Eles ofereceu até a crianças. Meu Deus. Essas palavras são inequívocas, provam claramente que naquele tempo as evocações tinham por finalidade a adivinhação e que se fazia comércio delas. Estavam associadas às práticas da magia e da bruxaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés tinha, portanto, razão de proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar a finalidade exclusivamente moral, consoladora e religiosa das relações de além-túmulo. Uma vez que os espíritas não sacrificam as criancinhas e não espalham licores por venerar os deuses. Não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecer o futuro que Deus sabiamente escondeu aos homens. Repudiam todo o tráfico de faculdade que alguns receberam de comunicar-se com os espíritos. Não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir, de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes diz respeito de maneira nenhuma. É o que teriam visto aqueles que o invocam contra eles, se tivessem aprofundado melhor o sentido das palavras bíblicas. Teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que ocorria entre os hebreus e os princípios do Espiritismo. Muito mais que o Espiritismo condena precisamente e que motivava a proibição de Moisés, mas cegos pelos desejos de encontrar um argumento contra as ideias novas. Eles não se perceberam de que esse argumento não se sustenta.
A lei civil atual pune todos os abusos de Moisés. A lei civil atual pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés pronunciou o supremo suplício contra os delinquentes, é porque ele precisava de meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado. Assim, a pena de morte era prodigada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não havia prisões, nem casas de correção no deserto. E seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Ele não podia graduar sua penalidade, como se faz em nossos dias. É, portanto, injustamente que se considera a severidade do castigo para provar o grau de culpa de evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Porque, aliás, se faz reviver com tanta insistência esse artigo, ao passo que não se fala do começo do capítulo, que proíbe aos padres possuir os bens da terra e ter parte em qualquer herança, porque o Senhor é Ele próprio sua herança, Deuterônio. Então quer dizer que Moisés, pela sua lei, mandava matar aqueles que evocavam espíritos, né? Aí se essa lei fosse até hoje, nós estava ferrado. Continua o... Não. Vamos parar aqui. Ó, muito interessante, né? Então, olha como... E isso demonstra também o conhecimento bíblico de Kardec. Então, ele vai buscar as fontes exatamente dentro da Bíblia. E o ponto mais interessante de tudo isso é ele demonstrar para nós que quem utiliza esse argumento de que Moisés proibia as evocações desconhece o que Moisés estava realmente proibindo. Desconhece o contexto, desconhece o objetivo, desconhece o motivo dele ter feito isso. E Kardec explica muito bem aqui o que ele diz. Olha, Moisés proibiu isso porque era motivo de leviandade. Então, eles tratavam isso com leviandade. Não, e o próprio Espiritismo também condena a evocação feita com leviandade. Conflito de brincadeira. O Espiritismo de maneira alguma admite isso também. Então isso é muito interessante. O que Moisés realmente proibia era aquilo que o próprio Espiritismo proíbe, que é tratar com leviandade, com pouca seriedade, aquilo que é muito sério. Precisa de muita prudência, de muita circunspecção, muito respeito para ser feito. Olha que interessante. Então, aquele que se utiliza desse tipo de argumento para dizer que as evocações foram proibidas por Moisés desconhece o próprio contexto em que foi escrito isso. E aqui Kardec dá um exemplo, né? Daqueles que eram mortos, os delinquentes que eram mortos. Olha que interessante. Então, naquele contexto, Moisés tinha que trabalhar com o que ele tinha em mãos. Não adiantava ele querer aplicar uma lei que era muito branda, que eles não iriam respeitar. Ele precisava trabalhar com uma lei mais rígida, mais firme. Serviu para aquele contexto. Então, é exatamente isso que Kardec está deixando claro de novo para nós, que é o mesmo que ele coloca no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo. É a lei humana, a legislação escrita por Moisés, que era ali temporária. Isso é muito interessante. Então, Kardec ele vai até o mais fundo para entender por que realmente Moisés proibiu aquilo. Ele dá diversos exemplos desses abusos que eram feitos com as evocações, que justificaram exatamente a proibição mosaica e que justifica exatamente também a proibição do espiritismo, que conhece mais ainda do que Moisés conhecia naquele período, entende muito melhor do que Moisés entendia naquele período. Então, ele até coloca aqui, para cima, cadê? Aqui, a proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito ou afeição a eles, nem com um sentimento de piedade, era um meio de adivinhação. Da mesma maneira que os augúrios e os presságios, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Então, era um meio de adivinhação, não é tratado com seriedade.
Então, Moisés estava muito bem justificado ao proibir. Muito, assim, é fantástico, porque o Kardec, ele discorda em parte, né, na verdade ele discorda do argumento de quem pensa que Moisés proibiu a evocação em si, mas concorda com Moisés, porque Moisés não proibiu a evocação em si. Ele proibiu a evocação com a leviandade com que ela era tratada. Então ele impôs uma pena capital, como estava ali acima, né, a pena de morte para aqueles que se envolvessem com a evocação, exatamente pela necessidade de isso ser feito. Porque se não fosse assim, ninguém respeitaria. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Mas brilhante, Kardec, brilhante, como sempre. Ô, Vitor, Como hoje... pode falar, Lucélia. não, pode falar, Marlene. Não, é rapidinho. Assim, como hoje a gente também, assim, proíbe, aí, entre aspas, né, que as pessoas evoquem os espíritos para fazer perguntinha banal, né, para saber isso ou saber aquilo. Não é que não pode evocar, pode, mas desde que realmente você tenha um propósito definido, útil, né? É só isso. Pode falar, Luciana. Fica muito evidente que essa prática de adivinhação, né, consultar os mortos, ela estava relacionada a um benefício próprio, não era para se instruir. E ela continuou até a Idade Média. Interessante que o Maomé II, não é? Que conquistou Constantinopla, ele era islâmico, o islamismo tem o Corão, que é uma Bíblia, praticamente, no Velho Testamento, com algumas poucas alterações, tem isso também, só que quando ele estava para entrar em Constantinopla, e diga-se de passagem, ele era um estrategista como nunca houve, tanto que entrou. Mas ele entrou porque aconteceu o que aconteceu agora nesses dias, a lua vermelha. E havia na crença dele que havia uma espécie de uma profecia, né? Que quando essa lua aparecesse, eles conseguiriam entrar em Constantinopla. Todo mundo sabe que Constantinopla era o Império Romano do Oriente, né? Havia uma ortodoxia ligeiramente diferente, mas era. E quando aconteceu isso, ele pensou duas vezes, né? Entrou e conseguiu, inclusive, né, conquistar. Mas percebam bem, até nessa época, a adivinhação era usada em benefício próprio, não é? Ele usou para conquistar, não é, o Império do Oriente, no caso, a cidade de Constantinopla. E a gente vê muito isso na leitura da Bíblia, né? Eles nunca fizeram isso para se elevar moralmente, né? Para descobrir alguma coisa, né? Era mesmo, a maioria dos povos era como Kardec fala, para fins, né, egoístas, né, fúteis, levianos, não é? Exato, perfeito. Mais alguém quer comentar? O pessoal está quietinho hoje. Mas apesar que esse capítulo ele vai ser um pouco... a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para comentar sobre ele, exatamente porque ele vai tocar num ponto muito específico e a gente, assim, diferentemente do outro que a gente conseguia levar para mais outras reflexões, né?
para outros campos também. Esse daqui ele vai ser um pouco mais firme num ponto específico, que é o da proibição, né? Então, Kardec, para a gente entender, né? Esse argumento era tão forte no período dele que ele dedicou um capítulo inteiro para debruçar sobre isso. Então, ele dedica um capítulo inteiro para explicar como o Espiritismo encarava esse argumento, essa crítica de que Moisés proibia a evocação dos nomes. Então, isso era muito importante naquele período, né? Hoje em dia a gente vê menos, mas naquele período ainda era muito forte. Vitor, como você está falando, a maioria das pessoas aqui, elas nasceram em berço espírita, né? Então, elas não bateram de frente com isso. Eu, ao contrário, fui criada no meio evangélico. Eu vivi, né, pessoalmente, como esse conceito é muito, muito forte. Então, quando eu, né, saí e comecei a estudar mais e perceber melhor as coisas que eu encontrei, eu li a Gênesis e depois o Céu e o Inferno, para mim, né, a lucidez aqui, a explicação de Kardec é impressionante, não é? Eu acho que, para mim, ela está falando muito particularmente por conta disso, não é? É pela racionalidade que ele usa para refutar esses textos, que o contrário das pessoas aqui, não é? Que são espíritas, na maioria desde sempre, aí fora é muito complicado. As pessoas acreditam piamente ainda que não pode, que está falando com o demônio, não é? Tanto é que o meu último refúgio seria o espiritismo, de tão entranhada que a ideia estava. Então, não adianta questionar isso com o evangélico. É um conceito muito impregnado, não é? Então, quando Kardec está falando isso, é para as pessoas feito eu, não é? Que naquela época tinham essa visão. Então, Kardec veio ajudar de uma forma que que não tem como a gente explicar, é muito importante. Fez uma diferença enorme, porque eles bateram e ainda batem de frente por conta desses textos que não tem nada a ver, estão fora do contexto, não é? Desculpa, Vitor, acho que eu me empolguei. Célia, só uma curiosidade, o que te fez sair da doutrina evangélica? Os Porque eu acho dogmas, que você é tão culta, tão... Como que você conseguiu ficar por algum tempo assim com esses conceitos? olha, Curiosidade só. eu fiquei 3 anos, fiquei doente, literalmente, porque aí eu questionando, fui batendo de frente. Nada, batia com nada. Lendo a Bíblia, eu comecei a questionar, né, tudo. E lá dentro não se pode questionar, certo? Quem faz isso, né, eles dizem que é um herege, né? Ou você aceita ou você sai. Então, eu fiquei pouco tempo, mas foi suficiente para eu perceber que a verdade estava em outro lugar. Aí eu saí buscando. Demorou muito, mas felizmente eu encontrei Kardec. Então, por isso que eu falo que a minha vida é antes e depois de Kardec, né? E outra coisa, eu vou te falar uma coisa, falar para todo mundo aqui, essas seitas evangélicas, elas têm uma forma de lidar com as pessoas, eu digo até com uma lavagem cerebral, e é verdade que pessoas, assim,
médicos, pessoas que cursam uma USP, eles conseguem atrair essas pessoas, manipular de tal forma que ela chega um ponto que ela não pode questionar. E se ela não for uma pessoa questionadora, ela começa a viver uma mentira. Isso é muito triste, porque, na verdade, não é algo que que a gente fala muito, ó, cada um tem uma determinada necessidade, mas é muito triste pessoas passarem lá nessas religiões 30, 20 anos e descobrir que viveram um engodo, né? Tem esse detalhe, né? É interessante, né? É muito legal a gente ter a perspectiva da Lucélia, né? Porque eu particularmente nunca tive contato com nenhuma outra religião, né? Enfim. Sorte sua. Alguém mais quer comentar? A gente já está chegando no fim aí da nossa reunião. Ninguém? É igual você falou, hoje esse assunto é bem específico, né, Vitor? Eu acho que É, como a argumentação ela vai tender num ponto muito específico, né? Então a gente não vai conseguir digredir muito, a gente não vai para outros lugares, né? É um assunto muito específico que vai ser trabalhado num nicho muito específico, né? Então Kardec ele tá exclusivamente dedicando esse capítulo para refutar esse tipo de crítica. Então, ele está trabalhando em cima de uma coisa muito específica. Óbvio que a gente consegue fazer outras comparações no sentido, opa, na Bíblia a gente tem que ter essa atenção, numa leitura qualquer que seja ela, tem que ter entendimento do contexto, de, do porquê o autor escreveu dessa maneira, porque o autor quis dizer isso. Então, esse entendimento interpretativo são coisas que a gente com certeza tem que tirar. Né? Inclusive, a gente até comentou bastante na semana passada sobre isso. Mas, assim, mas também não é um capítulo muito longo, não. E logo a gente entra numa parte muito linda, que para mim é belíssima. Então a gente vai ver os exemplos aí e vai se emocionar muito. Principalmente quando se vê dos espíritos felizes, né? A gente tem costume de ver muito dos espíritos sofredores e a gente aprende mais, mas nos espíritos felizes a inspiração é tão grande que, assim, é difícil de expressar. Mas deixa isso que é cena para os próximos capítulos.